canal Praise the Game, ótimo canal, pequenininho, mas aquelas gemas no YouTube. Então vamos ver que ele tá falando de Final Fantasy XIII e o problema da linearidade. Vamos ver que ele vai falar com isso. Porque eu sou um based linearidade enjoyer. Só que tem que ser bem feito, né? Muita expectativa foi criada em torno de Final Fantasy XIII, o primeiro título da franquia a estrear na então recente 7ª geração de consoles. Os trailers já impressionavam a todos com seus gráficos de última geração. No entanto, apesar de muitos acreditarem que a recepção do jogo seria praticamente unânime sobre sua qualidade, as opiniões foram polarizantes. Eu sou Gabriel e você está assistindo a mais um vídeo do Praise the Game. De notas máximas até notas abaixo da metade, de um lado alguns adoraram o elenco e a força de um enredo que aborda temas como livre-arbítrio e destino, mas do outro alguns apontaram a falta de carisma de todos eles e o potencial perdido da narrativa. Teve quem reclamou da simplificação do sistema de combate, em que supostamente você só precisa colocar tudo no automático, mas teve quem elogiou as diversas estratégias e a dinâmica frenética que trouxeram um frescor para um combate de turnos já cansado. Mas se tem um aspecto que a maioria consegue concordar, é sobre o level design. Jogadores e críticos reclamaram da extrema linearidade do espaço de jogo, que é o que nos interessa nesse vídeo. Muitos descreveram a experiência como caminhar por um corredor infinito. Isso acontece durante metade do jogo, até você finalmente chegar na região de Grand Pulse, um lugar semi-aberto em que você tem liberdade para explorar caminhos diferentes e fazer... Eu não lembro quanto tempo de Final Fantasy 13 eu joguei no PlayStation 3. Mas eu nunca zerei. Já tava na época que eu não tava jogando muito videogame e tal. E eu achei esquisito o sistema de combate, não entendi muito bem como é que funcionava. Nem via coisa tipo YouTube, essas paradas, pra pegar explicação ou guia da internet. Eu só, sei lá, fui estudar cálculo, sabe? Aí acabou que eu nunca pude jogar tudo. Eu tenho aqui, acho que os 3. Meu pai viajou numa época, ele comprou e tal. Mas também tá na Steam hoje em dia, né? Outras atividades. Mas dizer que andar por um corredor infinito é um defeito, o On-Rails é um gênero de jogos em que a principal... É o ponto que eu levantei. Um jogo linear é um jogo ruim? Não necessariamente. Pode ser uma coisa que você não gosta. E também pode ser mal aplicado. Mas existe formas de você fazer isso ser interessante. Característica é fazer o jogador andar por um caminho linear sem liberdade de navegação. Você é mantido nos trilhos como o próprio nome sugere, ou seja, um corredor infinito. Esse aspecto não prejudica a experiência, pelo contrário, é por causa dele que desafios únicos conseguem ser criados. É claro, Final Fantasy XIII é um RPG e tem expectativas diferentes, mas ele poderia sim ter um corredor infinito e ainda continuar sendo divertido. Linearidade não é um problema. Embora exista esse equívoco de que um mundo aberto seja sinônimo de diversão. Não é... isso é outra coisa que a gente já discutiu, acho que até em outro vídeo do Praise the Game, sobre como hoje em dia os jogadores principalmente acham que mundo aberto significa que o jogo é bom. Sendo que tem muito jogo que é prejudicado pelo mundo aberto. Mentira, não foi no Praise the Game não. Foi num vídeo que eu soltei no canal secundário recentemente, falando sobre Elden Ring, um vídeo do BRKS2, a gente reagiu, e eu comento sobre mundo aberto e as armadilhas que isso podem causar no desenvolvimento de um jogo e no game design desse jogo. E aí eu comento algumas decisões que eu já fiz em documentos teóricos que eu estava praticando, um deles um jogo de One Piece, porque eu decidi não ser mundo aberto e o que ele ser um mundo fechado, calculado, permitiu de coisas legais que eu pudesse adicionar no GDD que não seria possível no mundo aberto. Então tem lá no canal secundário se vocês quiserem ver. Ótimos argumentos, mas eu concordo que mundo aberto é igual a bom. Até você perceber que mundo aberto muitas vezes não é aberto de verdade, no sentido que é só um mundo vazio, que você não vai explorar quase nada, porque é só distância vazia, que as pessoas usaram o algoritmo para preencher, porque realmente não tem nada ali, é só para dar a ilusão do mundo grande e criar inconveniência para você andar durante muito tempo, sabe? Então, é complicado. Como se fosse a primeira vez que Final Fantasy criasse uma experiência linear. Fãs e críticos discutiram que não havia motivos para esse estranhamento, uma vez que o próprio Final Fantasy X também oferece um level design bastante restrito. Inclusive, alguns criadores aqui no YouTube já abordaram essa questão e compararam ambos os jogos. Ótimos vídeos que também recomendo. Mas eu também gostaria de complementar com uma nova percepção sobre o tema. O que faz então esse corredor infinito de Final Fantasy XIII ser percebido como um demérito? O fato de que o provavelmente não ter uma variação suficiente de rápido e devagar. O level design aqui é monótono e desinteressante. Aí pronto, resolveu. Acertei! Monótono porque o ritmo se torna previsível cedo demais e pouco se esforça para mudar. E desinteressante porque não surpreende nem atiça a curiosidade do jogador.
ele não tem uma variação de tensão interessante. Ele não deixa você na zona de fluxo, ele não te dá dificuldades e recompensas o suficiente para criar um ritmo interessante que você se interesse, que você tem espaço para treinar suas habilidades e então ser desafiado e sentir o poder de vencer. Você não tem um rápido devagar interessante. Além de pouco desafiá-lo. Ao contrário do que muitos pensam, level design não envolve somente o desenho, a arquitetura e a aparência do espaço virtual, mas O level design, pra mim, envolve tudo menos isso. Isso aí é coisa gráfica, né? Isso aí é questão de arte. Botar asset, arte, de textura, de como o visual do ambiente vai ser. Level design, você trabalha com um monte de caixa. Caixa, cubo, bloco. Undefeatable goes hard with anything. Beleza, Yoshiro, vamos assistir sim. Valeu, mano. Então, o level design ele trabalha com um monte de caixa. É isso que ele faz. importante que isso, o level design organiza os desafios e as interações que um jogador tem ao navegar pelo espaço. É bom ressaltar que essa disciplina não é responsável por criar os desafios, ela distribui o que já foi criado. Ela vai determinar, por exemplo, a ordem dos inimigos a serem enfrentados, onde cada puzzle vai aparecer, o que o jogador precisa para acessar as recompensas, onde você vai encontrar os itens chaves. A fase em si pode ser um desafio também, né? O próprio level design pode gerar desafio na fase. Por exemplo, quando você tem um jumping puzzle, você está utilizando a fase como desafio, mas você pode argumentar que está usando a função de pulo que já existe no jogo. Né? Mas aí acho que já entra uma discussão muito granulada. Mas o level design, ele cria os desafios usando os objetos, as ferramentas que o jogo tem para desafiar o jogador. Mesmo quando uma cinemática se inicia. Consequentemente, o level design estabelece tanto o ritmo quanto a progressão de um jogo. Fica claro que as interações que o level design de Final Fantasy XIII oferece alternam essencialmente entre combates e narrativa. E aí precisamos falar sobre variedade. Nenhum jogador vai gostar de uma experiência em que haja a sensação de estar sempre fazendo as mesmas escolhas, porque daí o jogo fica chato. O game designer e escritor... É aquele negócio, né? A questão da gente sentir que o nosso input tem significado. Por mais que não tenha, a gente tem que sentir que o que a gente faz influencia de alguma forma. A gente tem que sentir uma recompensa para aquilo. A gente tem que sentir progressão. A gente tem que sentir que se fosse outra pessoa jogando, o jogo poderia ser diferente. Porque senão ia ser só uma experiência única para todos. Um filme, uma mídia não interativa. E aí você junta isso com todos os outros elementos que eu já comentei anteriormente. Brian Upton utiliza o conceito de horizonte de ações. Dentro de um espaço de jogo, existem ações possíveis que podemos tomar, dependendo das circunstâncias. Pense que você está num corredor em um jogo de tiro e precise derrotar uma quantidade de inimigos para prosseguir. Nesse corredor, existem coberturas que você pode se esconder para evitar o dano enquanto atira nesses inimigos. Portanto, seu horizonte de ações aqui vai abranger atirar, mover para frente, mover para trás ou correr para uma cobertura. Essa foi uma sessão em específico, mas agora imagine se todas as sessões do jogo repetissem esse mesmo modelo. Novamente um corredor e as mesmas ações possíveis. Você logo se cansaria do jogo. Quando nós encontramos uma mesma ou uma semelhante configuração de espaço de jogo, e nesse caso de exemplo eu me refiro ao ambiente, ao comportamento dos inimigos e às capacidades do personagem, nós lembramos das ações que tomamos anteriormente e passamos a repeti-las, simplesmente porque elas já funcionaram. Para resolver esse problema, um jogo pode adicionar um novo inimigo que talvez precise ser derrotado com ataques melee, inserir armadilhas no ambiente, ou as coberturas passam a ser destruídas com granadas, por exemplo. Uma outra forma de mudar essa configuração é oferecer novos tipos de interação que não tenham nada a ver com combate, como de repente você agora passa a solucionar um puzzle ou explorar um lugar à procura de recompensas escondidas. Mas antes de entender o que acontece em Final Fantasy XIII, por que você não deixa o seu like? É uma ótima contribuição para o canal. Muito obrigado. Final Fantasy XIII não dá devida atenção a essa questão de variedade e mantém as mesmas configurações de espaço de jogo por longos períodos, mesmo quando elas já se esgotaram. Quando começamos o jogo, temos uma dupla formada por Lightning e Sass. Enfrentamos os primeiros inimigos e depois seguimos sempre em frente com pausas para assistirmos às cinemáticas. Mesmo quando passamos a jogar com os novos personagens como o Snow, depois o Hope e a Vanille e finalmente a Fang, nossa maneira de jogar pouco muda nas primeiras horas porque eles quase não se diferenciam em gameplay. Os combates são os principais desafios, mas para manter esses desafios interessantes, que façam o jogador abordar novas estratégias, o jogo precisa introduzir novas mecânicas que aprofundem esse sistema ao longo do tempo. O jogo faz isso, só que de maneira muito lenta. As duas principais mecânicas que influenciam o combate giram em torno do Paradigm, um sistema que faz cada personagem assumir uma função específica durante a luta, seja focado no dano, focado no stagger, focado na cura, etc.
e a árvore de habilidades, o Crystarium, em que você evolui os status e habilita novos ataques para os personagens. Mas esses sistemas só são apresentados mais de 2 horas depois de campanha. E ainda assim, o jogo não deixa de segurar a mão do jogador e restringir as possibilidades. Primeiro, você ainda vai passar muito tempo jogando com os personagens em duplas. E em segundo, mesmo quando os personagens se reúnem em grupo, é o jogo quem define tanto quem será o líder, aquele que você controla, quanto quem vai formar a equipe, controlada pela IA. Com um sistema de batalha que evolui de forma lenta e se mantém restrito ao impor como você vai jogar, é inevitável que os combates passem a cansar e a ficar repetitivos. Os confrontos só conseguem se renovar na medida que o sistema traga mais profundidade, ou seja, possibilidades. É uma decisão contraprodutiva. É por isso que estranhamente vemos jogadores reclamando que o jogo é fácil e outros que lhe é difícil. Os primeiros porque passam muito tempo apenas usando a opção automáticas dos combates, e os segundos porque quando quebra a estratégia dominante, parece que o jogo deu um salto na dificuldade. Agora, a interação com a narrativa aparece como um descanso das batalhas, diminui um pouco a tensão, avança com a história e explora as personalidades do elenco. Essa narrativa... Idealmente, as duas coisas teriam... No mundo ideal, né? As duas coisas andam juntas, né? Você ficar separando os dois também pode dar uma... Pode quebrar o seu fluxo de jogo, né? Não a imersão necessariamente, mas você dá muito downtime pro jogador, ele não faz nada, ele pode acabar se desconectando da experiência que ele tá tendo. A narrativa acontece principalmente por meio das cenas e alguns diálogos entre os personagens durante a gameplay. As cinemáticas não são um problema, porém elas são basicamente o que o jogo oferece desse tipo de interação, relegando ao jogador a uma posição completamente passiva. Não existe uma forma ativa de assimilar e preencher as lacunas da narrativa e da lore, porque não há NPCs para conversar, quase não há pontos de referência que contam histórias por meio de uma narrativa ambiental, e o jogador não colhe informações por interações diretas. Em uma tentativa de trazer um pano de fundo, o jogo oferece os Data Logs, que são textos informativos sobre lugares e eventos. A questão é que você tem Top 10 piores maneiras de integrar a história do jogo com o jogo. Esse tipo de coisa. Tipo, você tem a gente conversou sobre isso naquele vídeo que eu comentei também, sobre Dark Souls, Elden Ring e tal. E o jogo ele transmite muita narrativa ambiental. Comportamento de personagem, roupa, ambientação, tudo ali tá conectado. E se você quiser saber mais, você lê os itens, ok. Outra coisa é, o jogo não entrega nada disso, e se você quiser saber mais, você tem que ler. Não é uma forma elegante de se fazer isso. Acesso a eles simplesmente por avançar a campanha. Não seria mais interessante que o jogador descobrisse esses data logs explorando os locais? Ajudaria você a ter o interesse de ler, porque você descobriu. O que é isso que eu descobri? Pá, se o jogo te deu, você diminui o valor daquilo, você fala, depois eu leio. Que esses 3 tipos de narrativa são todas recompensas de acesso conquistadas ao chegar em determinados pontos que você já vai alcançar de qualquer modo. O jogo não entrega variedade na forma de conquistá-las. Entretanto, apesar dessas considerações sobre desafio de combate e as interações com a narrativa, isso é só uma parte do problema. A outra parte é que o jogo não oferece novos tipos de desafios ou novas formas de interação ao longo de 50% da campanha. O problema não é um espaço ser um corredor, mas o jogador conseguir prever que tudo o que ele vai fazer é lutar e assistir uma cinemática, de novo e de novo. Talvez o que o jogador mais experiencie de variedade acaba sendo uma mudança de ambiente, que realmente enche nossos olhos, mas está longe de ser satisfatório. É aí que Final Fantasy X nos ajuda a entender como estruturar uma experiência linear mais significativa. O que ele faz essencialmente de diferente em relação ao 13 é manter uma frequência maior de novidades, introduzir desafios diferentes e oferecer oportunidades para outros tipos de diversão. Logo no início do jogo, o protagonista Tidus se junta ao Sr. Auron e o jogador não só aprende o básico do combate, mas também o Overdrive, habilidades únicas que cada personagem tem. Na sessão seguinte, Tidus vai se juntar a Rico e aprender sobre o comando Special, que permite utilizar itens únicos durante o combate, e também sobre a Sphere Grid, a árvore de habilidades em que o jogador pode evoluir os status e ensinar novos ataques aos personagens como bem entender. Sim, é a mesma ideia do Crystarium, mas apresentada muito mais cedo. Quando conhecemos o Wakka, apesar de nada mudar a princípio, mais tarde veremos como ele ser um personagem que ataca à distância e influencia as batalhas. Quando a Lulu entra no grupo, vamos usar magias e entender sobre fraquezas e resistências. A Yuna em seguida vai apresentar os Aeons, que são as invocações que colocam criaturas mágicas para combater. Vai aumentando, sabendo que está aumentando a gama de ações do jogador e explicando mais como as coisas acontecem, ao mesmo tempo que você introduz coisas da história. Porque você tem um personagem novo, esse personagem novo traz novas possibilidades e uma nova história, uma nova situação. Tudo isso vai, provavelmente inclusive na história, a função deles dentro do jogo deve ser relevante de alguma forma dentro da própria história. E aí você acaba unindo a história com o gameplay com o que você está aprendendo. Aí você cria uma experiência constante.
no lugar dos personagens. E finalmente o Kimahri com seu comando Lancet, que o permite aprender as habilidades dos inimigos. Fica evidente como Final Fantasy X se apoia na introdução dos personagens para trazer variedade. O elenco não só se reúne mais cedo, mas o jogador também tem toda a liberdade de escolher como formar o grupo e evoluí-lo. Dessa forma, fica muito mais fácil renovar os desafios de combate. Trazer inimigos que precisam ser atingidos à distância, ou são resistentes contra ataques físicos, mas fracos contra magia, invocar os Aeons para poupar o grupo e usar seus ataques únicos, além de enfrentar desafios específicos, usar os ataques especiais do Overdrive para aumentar as chances de vitória contra aqueles inimigos mais fortes, entre muitas outras possibilidades. Novamente, não é que Final Fantasy XIII não alcance um estado semelhante, ele só se estende demais, desnecessariamente, como se mantivesse o jogador num eterno tutorial. Além disso, você não vai passar longos períodos apenas enfrentando monstros. Mesmo com tanta variedade, o jogo poderia cair na mesma armadilha de se alternar entre cinemáticas e combates, mas o horizonte de ações ainda oferece exploração, puzzles, narrativas opcionais e minigames. Logo após se encontrar com Wakka, o jogo vai deixar o combate de lado e o jogador vai explorar a vila de Kilika. Você pode conversar com NPCs para conhecer melhor sobre o lugar e esses personagens, você descobre baús com itens, existe uma loja para repor e comprar novos equipamentos e acessórios, uma side quest já está rolando, encontrar os livros espalhados ao longo do jogo que te ensinam a língua dos Albed, e você ainda vai solucionar uma sessão de puzzles dentro de um templo, além, claro, de acompanhar vários trechos de narrativa. Perceba que em termos de level design, toda essa parte do jogo dá um descanso para o desafio de combate, portanto mudando o ritmo e oferece outras interações, ao contrário de Final Fantasy XIII, que as atividades alternam entre assistir e voltar às batalhas. Mais à frente, esse escopo aumenta, você visita cidades maiores e locais que vão oferecer mais sidequests, puzzles mais difíceis e até minigames como Blitzball, que traz todo um novo modo de jogo. Final Fantasy XIII até tenta diversificar os desafios, mas de forma tímida e com pouca criatividade. Em um determinado momento, o personagem Hope assume o controle de um robô. Seria uma ótima oportunidade para trazer um novo modo de jogo, mas é uma experiência rasa. Dentro de um robô grande e poderoso, é natural que os inimigos que aparecem não ofereçam nenhuma ou pouca dificuldade. Porém, não é como se o jogo precisasse de um momento para fazer o jogador se sentir poderoso. Talvez depois de ter que fugir de inimigos que ele não estivesse dando conta, o que não é o caso. Compare com a cena de perseguição de moto em Final Fantasy VII, em que os personagens acabaram de evacuar um prédio em fuga, e esse modo contribui com essa tensão mantendo o jogador em movimento, já que repetir as batalhas aqui só interromperia esse fluxo, lembrando que os combates nessa época eram mais lentos. Aplicar variedade pela variedade só deixa mais claro que existe um problema e o jogo não está sabendo lidar. Outras decisões descartaram uma experiência mais elaborada. Quando assumimos o controle no início do jogo, encontramos um painel flutuante em que podemos salvar o progresso e ainda acessar uma loja. Vamos ver vários desses conforme avançamos. Lojas em RPG aparecem geralmente em cidades, porque são nesses lugares que o jogo tenta mudar o ritmo mais intenso dos confrontos e oferecer atividades mais tranquilas. Além da própria percepção do jogador de como funciona o mundo, né? Se você bota isso aqui, você pode falar, que porra é essa de uma loja aqui? Claro, a função no jogo vem antes, mas não subestimem a percepção do jogador sobre a verossimilhança da parada. Isso não significa que, como um RPG, o jogo deveria ter cidades, mas ao reduzir essa experiência a praticamente um simples menu, o jogo perde o ensejo de criar novas configurações de espaço e sair da monotonia. De forma semelhante, existem esses dispositivos em forma de bolas flutuantes que nos dão recompensas, itens, equipamentos e acessórios, mas o acesso a eles não requer nenhum esforço. Eles são sempre localizados em cantos e desvios óbvios ao longo do caminho, não precisam ser encontrados como uma razão de exploração, nem apresentam desafios únicos para conquistá-los. Novamente, uma oportunidade perdida de variar a experiência do jogador. Se o level design não tem possibilidade de oferecer novos horizontes de ações, ou seja, novas configurações desse espaço, só resta arrastar os levels com combates repetitivos por muito mais tempo. Surge aí a sensação negativa que vem do termo corredor infinito. Quando chegamos à região de Grand Pulse, o jogo desfaz as restrições do combate e investe nas experiências de descobertas com locais únicos e conteúdo opcional como sidequests, ainda que finalmente sentimos um level design mais equilibrado, pode parecer um tanto tarde demais. Afinal, já se passaram por volta ali de 25 horas de campanha, e para alguns jogadores, ainda é uma experiência insatisfatória. Mas uma pergunta fica, o que houve para o jogo ser construído dessa maneira? Não, cara, um espaço vazio que não tem nada também, porra. Qual que é a diferença disso para um corredor? O diretor Motomu Toriyama disse durante entrevistas que gostaria de criar um jogo focado em narrativa, então para ele era imprescindível que o jogador acompanhasse todos os trechos e desenvolvimento da história, mas a produção foi um tanto conturbada. O título deveria ter saído ainda para o PlayStation 2, mas como Final Fantasy XII saiu já no fim daquela geração, eles decidiram não só adiar o jogo, mas criar uma engine nova, a Crystal Tools, que tomaria 2 anos de produção. Depois, as equipes do time de desenvolvimento se deram conta de que a comunicação entre eles era falha. Ainda bem que hoje em dia não é tão necessário você criar engine, porque criar engine é uma outra dor de cabeça colossal.
ainda não havia um direcionamento concreto para que tipo de jogo eles estavam criando. Toriyama declarou que a direção do jogo só ficou clara quando eles finalmente construíram uma demo. Por fim, os consoles estavam entrando na era da alta definição. Poderíamos ver gráficos como nunca antes, mas isso também significava que os custos e complexidade de produção de um jogo também aumentariam. Toriyama chegou a justificar isso se eles quisessem ir por esse caminho. Nada impediria deles fazerem um jogo pixel art maravilhoso, sabe? Mas também nessa época, vocês acham que o povo hoje em dia é chato com coisa de gráfico? Nessa época do PlayStation 3, teve uma onda de pessoas de todos os lugares falando que se o jogo tá em pixel art, não é 3D é um lixo. Não é 3D é um lixo. Aí você teve uma onda enorme de vários jogos indo pro 3D, de luta, por exemplo. E aí, depois que as pessoas perceberam a merda que era essa busca incansável pelo 3D e voltaram a valorizar direções artísticas mais rebuscadas e estilos diferenciados. as críticas do jogo, dizendo que sem os recursos e tempo necessários, a equipe decidiu maximizar a experiência do jogador, fazendo com que todos tivessem a mesma experiência por meio de uma estrutura linear. Mas o resultado parece indicar que a equipe, na verdade, sacrificou todo o potencial de uma gameplay mais rica e priorizou o desenrolar da narrativa. É possível cogitar que o diretor confiava muito no potencial da história que tinha para contar e ela seria o suficiente para manter o jogador sempre motivado. Além disso, podemos observar o primor do polimento gráfico mesmo mais de 15 anos depois do lançamento. Manter do início ao fim essa fidelidade e qualidade, num ambiente mais elaborado e menos relegado a ser um tour guiado, poderia comprometer. Pra mim, até o gráfico do Final Fantasy X ainda é bom, sabe? Eu não entendo essa fixação que o povo tem. Pra mim, o gráfico do Final Fantasy é super bom. Eu jogaria o jogo tranquilamente hoje em dia com aqueles gráficos. Também acho esse gráfico aqui muito bonito. Acho que a galera super valoriza demais o gráfico. Óbvio, tem que ser bonito pra atrair e tal, mas até que ponto vale a pena, sabe? O desenvolvimento do jogo. Cheguei a ver jogadores argumentarem que um contexto da narrativa apresentava os personagens em constante fuga, portanto a falta de opções seria coerente com a proposta. Os personagens não poderiam ficar visitando cidades, por exemplo, já que eram fugitivos procurados. No entanto, eu acho muito mais interessante questionar o seguinte: uma decisão criativa que leva a uma construção que está prejudicando e empobrecendo a experiência do jogador deveria se manter só porque ela traz coerência ao tema? Bom, pelo menos pro Toriyama, em Final Fantasy XIII Parte 2, ele voltou atrás e criou um novo jogo tentando justamente resolver esse problema. Dessa vez, vemos como é possível tomar decisões criativas que colocam o jogador mais ao centro, oferecendo uma gameplay muito mais variada e divertida. É melhor mesmo? 2, eu não joguei. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se você curtiu o conteúdo, não deixe de clicar no botão gostei e se inscreva caso ainda não seja um inscrito. Um abraço e até a próxima. Gosto muito do canal do Praise the Game. Se por algum acaso você não é inscrito, se inscreva. Porque o cara manda muito bem, tá? A gente ajudou ele a pegar 1000 inscritos. Se quiser se inscrever aí e dar uma moral pro cara, todos os vídeos dele são muito bons. Se tem interesse em entender mais sobre jogos e como eles funcionam, ótimo canal.